Vamos lá, fera! Hoje, se você acordou sem muita coragem de estudar, eu estou com toda a energia do mundo e nós vamos ter uma aula sobre divisão celular. Nós vamos estar estudando a intérfase e o processo de mitose. Meriane, isso cai nos vestibulares demais, por isso eu estou pedindo que você acorde. Acorde. Ah, você está acordado há muito tempo? Acorde o cérebro, deixe ele atento. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando o ciclo celular com a intérfase e a mitose, as fases da intérfase, a mitose e suas fases e os pontos de checagem. Poxa, como é muita coisa mesmo. Mas antes, vamos pensar numa situação? Células cancerígenas. Câncer. Tem caído bastante no Enem e nos vestibulares. O que é câncer? Células que perderam o controle. Elas não se dividem mais de acordo com o ritmo biológico, de acordo com a programação das células normais. Então imagine que é um tecido epitelial e aí a pessoa tomou muito sol, por exemplo, e quando estava tomando muito sol, no momento que o DNA replicou, causou uma mutação. E aí a gente está aqui com uma célula normal e uma célula com mutação. O que é que vai acontecer? Essa célula com mutação, ela perdeu, como eu já disse, o seu controle de divisão. Ela se multiplica assustadoramente rápido. E o pior, ela sai do seu ponto, né, que ela está formando um tumor, mas ela vai sair deste ponto e vai migrar pelos vasos sanguíneos e pelos vasos linfáticos, ou pelo sangue ou pela linfa, e ela vai atingir outras partes corporais, o que caracteriza o processo de metástase. E é por isso que câncer é grave, porque tem que se dominar essas células. Então, quando se faz quimioterapia, radioterapia, é para matar essas células cancerosas. Mas nem sempre, quando você toma a medicação afeta as células cancerosas e afeta também as células normais. Vai ter uma verdadeira briga de gigantes dentro do seu organismo. Se você consegue sobreviver, é porque suas células normais sobreviveram ao ataque da quimioterapia, da radioterapia e ajudaram a eliminar as células de câncer. Vamos à nossa aula? Câncer é o quê? Mitose descontrolada, tá? Mitose descontrolada, guarda essa informação, certo? Então, o que é que a gente vai estudar? Todo o ciclo celular e o ciclo da mitose, porque aí a gente sabe que o câncer é quando essa mitose foge do controle e as células se multiplicam, vão ocupando todos os órgãos do corpo e matam muitas pessoas todos os anos. Então, se você é mulher, faça o autoexame e desde cedo tenho encontrado muita gente jovem com 20, 22 anos com câncer de mama. Comece desde cedo a acompanhar com ultrassonografia, por exemplo, tá certo? E a partir dos 30 faz mamografia. Na minha família não tinha nenhum caso, eu fui a premiada, mas também fui sorteada por Deus para poder sobreviver. Então, ok, vamos seguir. A célula tem um ciclo de vida. O ciclo de vida está dividido em dois momentos, a intérfase e o momento de mitose, certo? Intérfase e mitose. O momento da intérfase tem 3 momentos. Então, a célula, ela acabou de se formar. Aí ela vai crescer no período G1. Depois ela vai viver a fase S. S de síntese. Replica o DNA. Então, é aqui onde vai ter a replicação semiconservativa. Aquela história que a gente aprendeu, que tem as enzimas que desenrolam o DNA, como a helicase, a topoisomerase, a polimerase coloca novos nucleotídeos, tudo que a gente estudou na aula de biologia molecular de replicação semiconservativa ocorre aqui na fase S. Então, aqui eu tenho o cromossomo com uma molécula de DNA. Na verdade, esse é um desenho poético, porque aqui a gente deveria estar representando cromatina. Mas se fosse cromatina, você não ia compreender nada de quantidade, porque lembra que a cromatina é quando o DNA está todo descondensado. E quando ele fica na forma de cromossomo, a gente visualiza essa questão da quantidade. Então, a célula cresceu, aquela replicou o DNA, ó, cada cromossomo fica assim, um cromossomo, 2 moléculas de DNA,
E no G2, a célula vai sintetizar muitas proteínas que ela vai precisar no processo de mitose, que ela vai precisar para compor uma estrutura chamada fuso mitótico. Aí ela vai entrar em mitose. E quando ela entra em mitose, essa célula-mãe vai formar duas células filhas idênticas. Tudo bem? Vai formar duas células filhas idênticas. A intérfase vai ocupar cerca de 90% do tempo de vida da célula, enquanto que a mitose vai ocupar cerca de 10% do tempo. Quero chamar a atenção que há células que não têm mitose. Uma vez formadas, elas não vão mais ter mitose. Por exemplo, neurônios. Neurônios e células musculares estriadas cardíacas não têm mitose. Mas sabia que novos neurônios são formados no cérebro? Não de um neurônio que já está diferenciado, de células-tronco que existem no nosso sistema nervoso central e elas são capazes de produzir sempre novos neurônios. Células-tronco vivem em mitose e geram neurônios. Uma vez neurônio, ele não vai mais se replicar. Ele vai entrar num estágio chamado G0, onde ele não se replica. Então, o ciclo de vida da célula está dividido em dois momentos. O momento da intérfase, o momento da mitose. Vamos esquematizar isso, tá certo? Vamos esquematizar. O ciclo de vida da célula está dividido no primeiro momento, que é a intérfase, e um segundo momento, chamado de mitose. Então, ó, ciclo de vida, intérfase e mitose. A intérfase, por sua vez, está subdividida em G1, S e G2, tá? A mitose, por sua vez, está subdividida em prófase, uma fase chamada prófase, uma fase chamada metáfase, uma fase chamada anáfase e uma fase chamada telófase, tá? Tem uma maneira de memorizar. Prometa a Ana telefonar. Tudo bem, ó? É bem antigo isso. Eu já estudei com isso faz tempo. Prometa a Ana telefonar. Tá certo? Prometa a Ana telefonar, telefone. São as etapas da mitose, certo? Vamos agora ver o que caracteriza cada uma dessas etapas. Eu quero começar por uma célula que está na intérfase. Ainda no estágio S, lembra que as células animais, elas têm um par de centríolos. Ainda no estágio S, há também a replicação dos centríolos. Os centríolos, um par forma dois pares, mas eles estão bem juntos. Aí no finalzinho, né, da intérfase, vão ter lá dois pares de centríolo e aqui a gente tem a cromatina. Mas olha o que é que vai acontecer na prófase. A cromatina se condensa, se individualiza e forma cromossomos. Então aqui nós temos essa célula com 4 cromossomos. Eu posso dizer que o 2N dela é igual a 4. Na prófase, eu vou ter os seguintes eventos. Cromatina se condensa e forma cromossomo. E observe que a carioteca está se fragmentando. No final da prófase, a carioteca vai estar fragmentada. E também vai se formar o fuso. Um centríolo vai ficar parado, o outro vai se deslocar 180 graus e no meio vai se formar o fuso mitótico. No momento da metáfase, metade, metáfase, metade. O que é que a gente vai ter? Os cromossomos na metade da célula, bem fácil. E os cromossomos, vou lembrar uma coisa, tá certo? Vamos lembrar uma coisa que tem a ver na intérfase. A gente vai ter cromatina e na mitose a gente vai ter cromossomo. A gente já estudou que cromatina se condensa e forma cromossomo. E aí eu quero chamar a atenção, mais uma vez, para uma estrutura que vai ser encontrada nos cromossomos. Que estrutura é essa? Tá? Veja bem. Chamando bem a atenção, aqui essa estrutura recebe o nome de cinetócoro. Cinetócoro, tudo bem? E vai ser importante para o cromossomo interagir no fuso. Eu quero retomar uma coisa, tá? Na intérfase,
da intérfase para a prófase, eu tenho cromatina formando o cromossomo, o nucleolo vai desaparecer, a carioteca vai se fragmentar. E aí alguns autores consideram, atenção, alguns autores consideram, mas sempre que a gente vê no Enem, nunca vê essa etapa. Mas alguns autores consideram que há uma etapa que deve ser chamada de prometáfase. E o que é que vai acontecer na prometáfase, tá? A etapa da prometáfase. Ela é caracterizada pela ruptura da carioteca. Ok, essa coisa de ruptura da carioteca pode ser considerada também o momento final da prófase. Então, se uma questão, tá, do Enem ou de vestibular aparecer prometáfase, que é algo entre a prófase e a metáfase, o evento é a ruptura da carioteca. Mary, e se não vier prometáfase? Beleza, considerou a ruptura da carioteca como a última etapa do processo de prófase. Legal? Então, prófase é só olhar o desenho, ó. Cromatina vai formar cromossomo, a carioteca vai se fragmentando, os centríolos vão se distanciar um do outro 180 graus e o fuso mitótico. Esse fuso mitótico é feito de microtúbulo. Microtúbulo que é feito de qual proteína, lembrou? Começa com T. Muito bem. Tubulina. Então, microtúbulo que é feito de tubulina, o microtúbulo vai compor o fuso mitótico. Professora, o que é o fuso mitótico? Imagina que quando os cromossomos saem da proteção do núcleo, eles vão estar soltos, e aí eles ficam inseguros, e eles engancham exatamente no fuso. Eles usam o cinetócoro para interagir com o fuso, é muito massa isso. Então, aqui na metáfase, os cromossomos vão ficar aqui na placa metafásica, interagindo com o fuso. Sabe o que é que vai acontecer na anáfase? Esse fuso, eu disse que ele é feito de microtúbulo, que é feito de tubulina. Então, o fuso é feito de microtúbulo, que é feito de tubulina. E aí, o que é que nós temos? Quando esse fuso começa a se desmanchar, imagina que vai se desmanchando nessa área e nessa área. Isso, não é? Vou fazer aqui, pegar o pincel para você perceber. Então, meu braço são fusos, os pincéis são cromossomos. Então, o fuso começa a regredir. Isso vai provocar uma tensão em sentidos opostos. Quer dizer contra. Então, anáfase, a fase do contra. Vai haver a ruptura. Então, um cromossomo que está com 2 moléculas de DNA vai se separar para cada cromossomo ficar com uma molécula de DNA. Mas presta atenção, o que nós vamos ter aqui, tá certo? Presta atenção. Então, eu estou com as células aqui todas ao meio, ok? Todos os cromossomos ao meio. Aí eles vão romper e eles vão migrar para os polos opostos. E aí, o que é que acontece depois? A citocinese. A célula vai ter ruptura e a carioteca vai reaparecer, o cromossomo vai voltar a ser cromatina. Então, a telófase é exatamente o contrário da prófase. Nós temos uma musiquinha que fala de tudo isso. Vou cantar só um trechinho. Depois você acompanha essa música com a explicação, letra e música. Ó. Pra falar a verdade aprendi, foi com você, meu bem. Intérfase G1, SG2, S de síntese tem. DNA centríolos duplicados, fica tão fácil dividir por mitose. Na prófase cromatina se enlaça, tudo se desembaraça pra prometáfase começar. E carioteca se desintegrou, cada cromossomo se dispersou, então chega a metáfase metade, na anáfase reparte e telófase é o fim. Beleza? Se você cantar, você guarda tudo. Deixa comigo. E agora a gente vai ver uns detalhes que vão diferenciar o processo de mitose animal das células animais e o processo de mitose das células vegetais. Primeira diferença, a maneira de separação das células. A citocinese animal é centrípeta, ou seja, ela é da periferia para o centro. É um processo assim, ó, de estrangulamento. Tudo bem?
Já a célula vegetal tem parede celular, e aí a gente até já estudou que o complexo de Golgi vai ajudar na formação da lamela média. É algo mais ou menos assim. Aqui já está nos polos opostos, aí as vesículas derivadas do complexo de Golgi vão ocupando essa área mediana, que do centro para a periferia, por isso é chamada de centrífuga, do centro para fugir, tá? Então, do centro para a periferia. Centrífuga, do centro para fugir, massa. Então, do centro para a periferia, e aí vai separar as células vegetais. Então, primeira diferença da mitose animal e vegetal, que é a citocinese, ou seja, um processo lá da telófase, a divisão das células. Na célula animal é centrípeta e na célula vegetal é centrífuga, tá? Na musiquinha eu canto assim: vegetal é centrífuga, acêntrica e anastral. As três diferenças que a gente vai ver agora, as outras duas. Eu disse que vegetal é centrífuga, acêntrica e anastral. O que é que significa isso? Compare esses desenhos comigo. Aqui eu tenho o par de centríolos e tenho o áster, que são essas fibras ao lado do centríolo. Observe uma célula vegetal. Não tem centríolo, por isso é chamada de acêntrica, célula de vegetal superior, tá? Não tem centríolo, é acêntrica. Não tem o áster, é chamada de anastral. Ficou claro? Então, vegetal é centrífuga, acêntrica e anastral. Os detalhes da vegetal. A animal vai ser centrípeta, vai ser cêntrica porque tem centríolo e vai ser astral porque tem o áster, que é feito de pequenos microtúbulos, como se fosse um apoio à existência aí do centríolo. E agora, vamos ver algo super legal, que são os pontos de checagem. Nossa célula é como se fosse um produto que está numa linha de montagem de uma fábrica. E de ponto em ponto, esse produto é checada a qualidade dele. Na verdade, durante o ciclo celular, que é composto da intérfase com a mitose, vão existir 3 pontos de checagem. São os pontos principais. O primeiro ponto de checagem é no final do G1. A célula checa. Já cresceu? O meio está apropriado para dividir? Tudo que eu preciso para replicar já está pronto? Legal. Aí ela vive o S, que é a replicação semiconservativa. Aí vive o G2. Antes de entrar no processo de mitose, tem o segundo ponto de checagem. Nesse segundo ponto de checagem, que é no final do G2, tá? Bem no final do G2, é como se a célula se perguntasse: o DNA foi replicado de forma correta? A célula já aumentou de volume? O meio está apropriado a se dividir? Se está tudo ok, beleza. Aí ela entra no processo de mitose. E aí quando chega na metáfase, vou chamar a atenção, tá? Quando ela chega na metáfase, é uma figura de metáfase. Então, aqui os pares de centríolo, aqui os fusos. Vamos colocar aqui os cromossomos. Um cromossomo, 2, 3, 4. Você deve estar dizendo: Meire, você está desenhando cromossomos muito gordinhos. Ai, não é porque eles estão inspirados em mim, não. É porque os cromossomos na metáfase, eles estão altamente condensados. Então, uma coisa que a célula checa é se os cromossomos estão, de fato, na zona mediana. Porque para repartir, vai repartir igual. Está tudo no meio, vai repartir um para cada lado. Então, esse é o terceiro e último ponto de checagem. A placa está ok, o fuso, o cromossomo está interagindo com o fuso. Então, se tiver tudo ok, vai continuar a divisão, vai ser concluída a divisão e vai formar 2 novas células filhas. Você deve estar me perguntando: Meire, e se alguma coisa der errado nesse ponto de checagem? Não passar pelo ponto de checagem 1, ou passar pelo ponto de checagem 1, mas dá problema lá no ponto de checagem 2. Atenção, atenção, a célula entra em apoptose, ou seja, morte celular programada. E célula cancerígena obedece a isso? Não. Na célula cancerígena, os pontos de checagem falham, por isso que ela se divide, vai invadir os órgãos até matar o indivíduo, tá certo?
Recapitulando nossa aula, vamos ver esse videozinho? Dá uma ideia do movimento, de como as células são fantásticas no seu processo de mitose. Acompanha. Então aqui a gente tem a cromatina se condensando e formando os cromossomos. Então os cromossomos estão aí se formando, é o processo, momento de prófase, né? Em seguida, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o centríolo migrando para polos opostos e o fuso se formando, as fibras de fuso se formando, a carioteca se rompendo e os cromossomos interagindo com o fuso. Eles interagem com o fuso. Olha como é perfeito. Há uma interação entre o fuso e o cinetócoro, tá certo? Cada cromossomo interagindo aí com dois fusos. E aí eles são deslocados para a área mediana da célula. Esse é o momento da metáfase. Os cromossomos ocupam a área mediana. Aqui, ó, já está havendo a ruptura e eles já estão migrando para polos opostos. Ao migrarem para polos opostos, é o momento da anáfase. Quando chega nos polos opostos, a carioteca, tá? Vai começar a se refazer, legal? Consequentemente, o cromossomo vai se descondensar e aí vai acontecer o que no término? O processo de citocinese, que é um processo, aqui é uma célula animal, então é uma citocinese centrípeta da periferia para o centro, formando então duas novas células filhas. Não é lindo o processo de mitose? É massa imaginar que você era um zigoto e que durante 9 meses você ficou na barriga de sua mãe, né? Ou 7 meses, caso você tenha nascido prematuro. Só que nesse momento, um zigoto, você nasce com 9 trilhões de células aos 9 meses. Olha o tanto de mitose que aconteceu na barriga da mamãe. Poxa, tudo de bom, né? Obrigada à mamãe e ao papai. Vamos agora resolver uma questão? Angelina Jolie tomou a decisão de remover as mamas em 2013, após descoberta de ser portadora de uma variante do gene BRCA1, localizado no cromossomo 17, que aumenta o risco de câncer. Na verdade, a mãe de Angelina Jolie, a tia de Angelina Jolie, já morreram de câncer de mama. Tá? Vamos continuar aqui. Considerando que o câncer de mama é o tipo de tumor mais comum nas mulheres brasileiras e mais de 50 mil casos são diagnosticados todos os anos, os cromossomos apresentados na figura. Então aqui, todos os cromossomos, chamando a atenção, o cromossomo 13 tem o gene BRCA2 e o cromossomo 17, que tem 1.672 genes, um deles é o gene BRCA1. O cromossomo 13 tem 924 genes, um deles é o BRCA2. BRCA1 e BRCA2 são genes que desencadeiam quando eles são ativados, tá? Tipo, a Angelina Jolie tem o gene, mas ela não tem o câncer de mama porque o gene não foi ativado. Nem vai ter mais porque ela tirou a mama, né? E botou silicone. Bora lá. Então vamos lá. Os cromossomos apresentados na figura são formados por DNA, RNA e glicídio. Você acha que ele tem isso? RNA é coisa de cromossomo? Letra B. Fazem parte do genoma de todos os animais. Todos os animais têm esses aqui? Ou esse aqui é humano? Ah, ele é humano, dançou a letra B. Letra C. Foram desenhados a partir de fotomicrografia da fase G1. G1 tem cromossomo ou cromatina? Bora colar aqui. G1 tem cromatina, então não pode ser letra D. Representam, aqui é um cariótipo, tá? Figura do cariótipo. Representam o estágio de maior condensação do DNA na metáfase da mitose. Ó, a dica, vou sair do meio. Foi que eu disse desses cromossomos gordinhos, que eles estão num alto grau de quê? De condensação. E aí a letra E vai dizer, os cromossomos 13 e 17 são homólogos. Aí, ó, isso aqui você não ia marcar nunca, senão eu me suicido numa situação dessa. Porque 13 é homólogo com outro 13, 17 com 17. Ó, gente, eles são diferentes. Homólogos são cromossomos iguais, que têm os mesmos genes. Então, ó, letra E dançou muito bem, você que chegou aí até a letra D. Estar com você nessa aula foi maravilhoso. Vamos à próxima aula, que vai falar sobre o processo de
Meiose. Aquilo que fez o gameta do papai e da mamãe para você poder nascer. Um cheiro bem grande.